Hoje nós vamos no sermão no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, do verso 1 ao verso 8. Amém para a leitura? Amém. Amém. Leitura. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé e eu ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim, e eles e seus pais transgrediram contra mim até este dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre os escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Amém. Santo Pai, neste momento de adoração e culto, nós te rogamos de coração aberto na presença do Seu Espírito, que o Senhor nos dê capacidade para poder pregar Sua santa palavra, e que cada um daqueles que estão nos ouvindo e que futuramente vão nos ouvir, os que remotamente estão nos acompanhando, que possa ter o mesmo efeito nos seus corações. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Como introdução a respeito do texto, o primeiro verso, há uma ordem de Deus para que Ezequiel, o profeta, se coloque em pé. Quando você for ler o último versículo do capítulo 1, versículo 28, você vai ver que ele estava tão impressionado com a visão da glória de Deus que caiu de cara. E enquanto ele estava prostrado de adoração, de repente uma voz apareceu a Ezequiel e disse: põe-te em pé e eu falarei contigo. Ele estava adorando a Deus pelo temor, pelo resplendor da glória de Deus que ele tinha acabado de ver. Então o Senhor falou: Ezequiel, filho do homem, fica em pé que eu falarei contigo. E o Senhor disse para ele: eu te envio aos israelitas, a esta nação rebelde, revoltada contra mim, seu Deus, a qual do mesmo modo que seus pais vêm pecando contra mim até este dia. Então não era uma geração, uma sequência de gerações que já havia perturbado o Senhor. Este apelo do Senhor, tantas vezes mencionado por este profeta, parece ter sido dado primeiro a Ezequiel, depois para Daniel, e depois disso foi usado pelo primogênito nosso Senhor Jesus Cristo, que depois ele incumbiu a igreja desta tarefa. É a esses filhos de testa dura
e de coração insensível, que o Senhor enviou os seus anunciadores para lhes dizer que entre eles há um pregador verdadeiro. E o povo, quer escutem ou deixem de lado, não faça caso, eles saberão que houve um profeta pregador entre eles. Os profetas não deveriam ter medo de cara feia, disse o Senhor. Eles te maltratarão por sua mensagem, mas não deixe que a apreensão deles, a rudeza deles, te faça assustado e calado. Embora sejam rebeldes, não os temam. E o Senhor disse: eu te sustentarei e preservarei a você. Pregue a minha palavra. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, isso não importa mais. Aceita você, meu pregador enviado, a minha palavra, e que você não seja pertencente aos rebeldes. Pregador nenhum pode ser rebelde. E as pessoas a quem as mensagens forem enviadas, eles devem ouvi-las, marcá-la, aprendê-la e digeri-la interiormente, para que se torne um alimento eficiente para as almas deles. E a você, meu pregador, filho do homem, coma da minha palavra que eu te dei. Viva ela e viva por ela e nada mais. Que situação, hein? Como diz o jovem, tenso. Mais parece um enfrentamento do que um anúncio de pregação. Pensou as pregações de hoje nesses termos? Quem fica na igreja? Que igreja fica lotada, irmãos? Que igreja fica lotada? Existem situações que o ambiente fica tão tensionado que parece que não há amor, mas o amor de Deus estava presente, como sempre. Deus não os abandonou, mesmo nos dias de castigo. E o castigo estava apropriado para eles. E o profeta foi e andou com eles. Hoje nós vamos falar da necessidade de anunciar as profecias, como nós vemos no versículo 4. Quer ouçam, deixa de ouvir, hão de saber que esteve no meio deles um pregador de Deus. Pereira Barreto, queira ou não queira, tem uma igreja do Senhor, pregando o evangelho do Senhor. Quer goste ou quer não goste, faça cara feia ou faça cara sóbria, a palavra de Deus, ela está sendo pregada. Amém? Por 62 anos. Graças a Deus. E o Senhor fala, não importa se vão ouvir ou não, a sua missão é pregar, é evangelizar. E está sob a responsabilidade da igreja de proclamar a condenação do pecado, porque é isso que os profetas de Deus faziam. E o povo não queria ouvir nada contra as suas atitudes. Então o Senhor falou, você vai estar no meio de espinhos, e vai dormir com escorpiões, vai ter cara feia, vai ter ódio, mas você vai pregar. Não se misture com eles, mas no meio deles, mostre que você é diferente. A missão é levar a mensagem da justiça de Deus frente a um povo cada vez mais rebelde. Diante de um mundo hostil à palavra de Deus, tempo nosso, como foram Israel e Judá, para eles a deportação em nada mudou o comportamento. Nada, irmãos. Não apresentavam, nem apresentaram arrependimento pelos seus pecados.
E digo uma verdade para todos nós: sofrimentos e castigos não são sinônimo imediato de arrependimento. Se Jeremias convocava ao arrependimento quando ainda estavam livres na sua terra, na sua Jerusalém amada, Ezequiel profetizou duramente, tão quanto Jeremias, junto a eles no cativeiro. O coração deles era o mesmo. Assim também nesses dias, está com a igreja a responsabilidade do anúncio do Evangelho nos dias de liberdade. Porque nos tempos sem liberdade, a igreja do Senhor pregará o mesmo Evangelho. E saberemos que as pessoas estarão com o mesmo coração, mas haverá conversão. Amém? A rebeldia tem aumentado entre aqueles que foram ensinados no caminho do Senhor. A obstinação e rebeldia combinadas fazem acontecer o esfriamento quanto aos apelos da igreja do Senhor, assim como Ezequiel e Daniel no cativeiro. Eu tenho conversado com vários pastores e o lamento deles é: não está tendo mais conversões, são poucas. As pregações melhoram e pouco arrependimento. Os pregadores estão se aperfeiçoando porque até próprio meio da internet, da comunicação, cobra muito qualificação, mas o arrependimento, a sensibilidade ao apelo, anda diminuindo. De forma que, enquanto a igreja não é ouvida, os fatos apocalípticos do princípio das dores estão acontecendo aos olhos de todos. Quando examinamos, por exemplo, Mateus 24. Mesmo assim, o temor e a preocupação com a salvação andam pequenos. A reverência também é insignificante. O compromisso quase que não existe. Enquanto não houver temor, não haverá provocação de arrependimento. Ezequiel foi o profeta da vez na missão da sua participação no exílio. Ele foi junto. Ele obedeceu ao seu ofício quando estava na beira de um rio da Babilônia, de nome Quebar, junto com os cativos. E no versículo 1 está escrito assim: aconteceu que no 30º ano, no 4º mês do 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Por isso que ele caiu no chão. Eu tive visões de Deus, mas o povo não teve. E eu estava prostrado e o Senhor falou: levanta, Ezequiel, porque a tarefa não vai ser miúda, não. Você não está aqui para ficar na beira do rio pescando, examinando a natureza, fazendo turismo na Babilônia. Você veio aqui, Ezequiel, para ver o quanto esse povo é rebelde comigo. Triste. Entre os exilados da Babilônia, uma parte ficava na própria capital da Babilônia, como escravos serviçais, e outros em outros lugares. E Ezequiel está num desses locais, provavelmente à margem desse rio Quebar, na Babilônia, e ele estava participando de tudo com o povo no exílio, vendo tudo que acontecia. Que tristeza dele, de Jeremias. Como encarregado de Deus para anunciar ao povo todas as consequências dos acontecimentos e uma possível provocação ao arrependimento, porque enquanto estamos vivos, sempre há oportunidade de arrependimento, seja onde nós estivermos, seja em qual condição que o povo estiver, porque Deus não trabalha com lugares, Ele trabalha com corações. Por isso Ele envia os seus mensageiros em diferentes lugares por causa das almas perdidas nesses locais. Interessante é que mesmo
com o povo vivendo na lama, Deus envia os seus pregadores para dizer aos desviados: saiam da lama, e eu estou aqui para lhes dar as mãos. Ouça, por favor. Por toda a humildade, a humilhação que sofreram na deportação, e vocês lembram que foram assassinados, as mulheres foram forçadas. Irmão, não é fácil uma deportação. Os assírios, os babilônios não eram gente boa, não. Foram cruéis com eles. Mas nos parece que diante de uma crueldade sofrida, deveria haver arrependimento. Dizer: olha, eu errei realmente, Senhor, deixa eu voltar. Mas pior, irmãos, eles endureceram ainda mais os seus corações. Contudo, Jeremias e Isaías apresentavam novas oportunidades de arrependimento. No versículo 4 nós vemos: e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, e eu envio a eles, eu te envio a eles. E você sempre fala: assim diz o Senhor, sofrendo no cativeiro e de cara feia, desobedientes a Deus e de cara feia com o homem de Deus. Tudo parece tão similar nos dias de hoje. Aqui observamos que quem é obstinado em qualquer lugar será rebelde, e em qualquer circunstância também será rebelde. Tanto faz estar em liberdade quanto estar preso. Tanto faz estar livre como ser um escravo. Arrependimento acontece no coração, como já te falamos. Lugares e situações são secundários, são ocasionais. Cafarnaum, irmãos, não era nada diferente de Tiro e Sidom. Não era nada diferente. Mas os corações dos galileus, da Galileia, eram duros de coração, porque Jesus falou que se em Tiro e Sidom tivesse pregado, seria diferente. O Senhor fala que até em Sodoma, que se houvesse pregado, havia arrependimento. Porque lá não havia pregadores. Liberdade ou opressão entre os homens não são requisitos para encontrar a salvação. A salvação é uma necessidade de alma humilhada, de alma humilde. Não por questões sociais. A necessidade do arrependimento é causada pela falta de paz de espírito, da consciência do pecado, da consciência de que é pecador. Jeremias, de Jerusalém, até cartas escreveu para eles. Mas quem é que se comove com cartas de pais desesperado quando os filhos estão dependentes de coisas erradas, por exemplo, drogas, ou estão nas prisões? Qual filho que sensibiliza com cartas de mães quando os filhos estão aprisionados? Quais cartas e quais rogos dos pais e avós fazem com que os filhos se arrependam? A não ser quando a consciência seja afetada para tomar decisões diante de Deus. Porque quem ama, cuida em qualquer situação. Assim como os pais fazem, como Deus não ia fazer com eles? Como Deus ia abandoná-los? Cuida, arrependidos ou não, o cuidado sempre vem. O pregador não poderia desistir. Veja como é que Deus tem amor desmedido por qualquer um de nós quando caímos. Qualquer um de nós quando cai. O amor imerecido é abundantemente oferecido, ao mesmo tempo que é absurdamente recusado. Esse é o Deus. Esse é o amor de Deus. Quanto mais nós recusamos o amor de Deus, abundantemente ele é oferecido. Claro que isso tem um tempo. Então pensamos, como o ser humano é tão ingrato pelo amor que Deus nos dá? Na verdade, é uma reflexão. Como o ser humano é tão ingrato
por tudo que recebe. Quão ingratos pelos anunciadores fiéis que Deus envia de longe, sem nada receber, e tudo se dedicam à causa de Deus. Não precisa ter contrapartida para o pregador, tenha compartida a Deus por ter enviado os pregadores, por ter uma igreja maravilhosa como essa. Cadê os nossos amigos e parentes, aqueles que conhecem esta igreja? O que estão fazendo agora? O pregador está pregando, a igreja está aberta, e o que as pessoas estão fazendo? Qual a diferença do cativeiro? Qual a diferença antes do cativeiro? Nenhuma. Nenhuma. E não pense que essa pregação vai mudar substancialmente, assim como a pregação de Ezequiel não mudou também. Apenas um remanescente voltou de forma... Veja no caso de Jeremias, que na primeira carta que ele escreveu, está em Jeremias 29, quem quiser abrir rapidinho, dar uma olhada, mas eu vou falar alguma coisa para você desse capítulo, bem rápido. Nessa primeira carta aos deportados, Jeremias, por isso eu citei papai e mamãe, vovó e vovô, Jeremias estava preocupado com o modo de vida do povo de Deus em terra estranha, que ele falou. E o profeta escreve uma carta pedindo para eles para não dar ouvidos aos oportunistas de plantão. Quem são os oportunistas? O pessoal da religião falsa. Como eles foram deportados por adotarem ídolos pagãos, os ídolos foram junto com eles, os seus corações foram para lá, os falsos profetas, e ele diz dos adivinhos, até dos sonhadores. Tem igrejas que uma pessoa sonha e fala, olha, eu sonhei que você deve fazer isso, aquilo. Você pode ver que Jeremias fala, cuidado com os sonhadores, com aqueles que têm sonhos. No mais, ele também orienta para eles casarem no cativeiro, terem filhos no cativeiro, edificar casas no cativeiro, plantarem jardins no cativeiro. Já pensou fazer um jardim em terra estranha? Para ficar tudo bonitinho. Pendurar quadros nas paredes, deixar a casa limpinha e se alimentarem bem. Irmãos, para onde foi essa carta? Para a Babilônia? Essa carta serve para nós. Nós plantamos, nós ornamentamos a nossa casa, nós passamos lustramóveis, prendemos quadro, comemos, mas nós não somos daqui. Nós casamos, nós temos filhos, mas nós não somos daqui. Mas Deus nos abençoa aqui. Amém? Deus nos dá a sua graça aqui. Irmãos, Jeremias e Ezequiel foram para falar para eles, faça tudo certinho, obedeça os babilônios, que Deus vai dar uma vida boa para vocês aí. Sabe por que nós temos vida boa nesse mundo? Porque Deus cuida de nós. E irmãos, Deus queria cuidar deles no cativeiro e eles não aceitaram. Não aceitaram. Deus quer cuidar de você, mas você tem que ouvir a voz de Deus. E mesmo que eles não obedeceram ao Senhor, eles tiveram sucesso, tiveram prosperidade. Ganharam cargos no cativeiro, passaram em concursos, fizeram faculdades, foram promovidos. Daniel, irmãos, chegou lá no topo da administração da Babilônia. Cantamos o hino agora há pouco. Belsazar chamou todos os sábios e alguém disse, tem um menino hebreu aqui de Judá que sabe tudo de ciência e de sonhos. Irmãos, no cativeiro Deus nos faz heróis. Deus nos dá a bênção. O mundo inveja os filhos de Deus. E isso era a proposta de Deus.
Semelhantemente às preocupações dos profetas, a Babilônia era local de top do paganismo. A Babilônia era top do paganismo. Todo show de pecados pagãos eram permitidos, e agora o povo de Deus pernoitaria por 70 anos no meio da lama. Como Deus não vai preocupar? Como um de nós não vai preocupar com os nossos filhos quando eles mudam para a cidade grande, cheio de pecados, de assassinatos, de assaltos, roubando celulares, matando por coisas fúteis? Qual pai e mãe que não vive em oração? Por que Deus não ia mandar os profetas para alertar sobre isso? Não é fato? De forma, irmãos, estavam no meio onde tudo era permitido. Se na terra natal adoraram deuses estranhos, desobedecendo ao Senhor, como seria o comportamento deles em terra estranha? Será que eles poderiam lembrar do Deus da terra natal? Se você deixa ídolos pagãos entrarem no seu coração quando na igreja do Senhor, imagine se você abandonar a igreja do Senhor. Para quem o seu coração será entregue? Assim como nós estamos no mundo pagão, em terra estranha, como peregrinos, temos consciências de que é melhor, estaremos aguardando sermos resgatados deste cativeiro. No mundo das aflições, como disse Jesus e o apóstolo Paulo escreve: depois de muitas tribulações, importa entrar no reino dos céus. São os escorpiões, são os espinhos de Ezequiel, a nós também vem. Irmãos, no mundo das aflições, onde qualquer tipo de regra de pecado é aceito, o pecado é normal. Como disse um profano famoso do nosso meio artístico do Brasil, disse: é proibido proibir. Fez até uma música, e as pessoas cantam. É surpreendente quando ouvimos dizer, por exemplo, que vivemos num país conservador, onde mais de 80% da nossa população se diz cristã. No entanto, quando vamos responder o porquê que ainda assim o país anda tão longe de Deus, tão profano, teria que ser diferente. O povo de Judá se nomeava seguidor dos ensinos de Moisés. Olha a comparação. Eles se nomeavam seguidores dos ensinos de Moisés, filhos de Abraão. Jesus enfrentou eles e disseram: você blasfema, porque nós somos filhos de Abraão. Olha quanto tempo dos remanescentes que voltaram ainda estava com essa pecha, com essa consideração mundana. Olha, eles eram filhos de Abraão, diziam que seguiam os ensinos de Moisés, enquanto adoravam deuses estranhos ao culto de Moisés. Por isso, o cativeiro foi um destino inevitável. Tal como nos dias de hoje, temos filhos de uma geração fraca. Lembra que na nossa leitura disse: não é de hoje que eles estão pecando. Hoje nós somos filhos de uma geração fraca, filhos dissimulados, insensíveis a Deus, faltosos nas características humildes. Foi exatamente o que aconteceu com Israel e Judá. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. O amor de muitos esfriarão. É tema apocalíptico para nós. Irmãos, mesmo assim, eles estavam rodeados de profetas verdadeiros. Eram poucos, mas fazia anunciar. Nada os movia para reconhecer a necessidade do arrependimento enquanto os profetas pregavam. Eram vocacionados a dar ouvido aos falsos profetas, amaram os cultos pagãos, os vícios e as festas pagãs,
carregando orgulhosamente o nome de filho de Abraão, ou filhos de Abraão. Irmãos, você imagine que quase 200 anos desse assunto nosso de Ezequiel, de Judá ser deportada, eles apresentavam sinais evidentes da apostasia, isso no caso de Israel. O profeta Amós sentenciava o comportamento dos irmãos do norte. Veja Amós 5:21. Olha o que o Senhor diz pelo profeta: odeio, desprezo as vossas festas, tudo o rito de Moisés, viu? Eu odeio seus sacrifícios, as suas ofertas, as suas peregrinações a Jerusalém. Eu odeio as suas festas das luas, as festas dos pães ázimos, a festa da Páscoa. Eu odeio quando vocês vão prestar culto a mim. E as vossas assembleias solenes não me exalam bom cheiro. Ai, irmão, era um culto perfeito, é solene. Solene é quando tudo é organizado. No tempo de Amós, não faltava religião. Não faltavam eventos religiosos, não faltavam festas religiosas, não faltavam datas para serem comemoradas. Eles possuíam um calendário cheio de festas e solenes, tocavam trombetas, tudo. Tal como nos dias de hoje, esse rol de festas religiosas que aparece para nós, numa população que se aparenta, se apresenta nominalmente cristã, onde há uma organização de várias festividades, falta a contrição de espírito para conduzir arrependimento. Muitas festas e pouco arrependimento. Isso nos faz associar com os tempos de Acabe e Jezabel. Porque, para finalizarmos esta pregação de hoje, porque quem diz ser o que não é claro que as obras mostram quem são. Sejamos o que Deus quer de nós, o que a palavra nos ensina. Nunca o que pensamos ser. Nunca. Pregadores e igrejas para orientar ainda não faltam. São poucas, assim como eram poucos os profetas, mas existem. Agradeça sempre aos pregadores e à igreja do Senhor que Deus lhe proporcionou. Você é um privilegiado e não sabe o tanto. Não sabe o quanto você é privilegiado. Judá não agradeceu Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, entre outros profetas. E você tem sido grato? Eles não foram gratos, mas nós lemos, não importa se eles vão ser gratos ou não, anuncia. Não se contamine com eles. Anuncie o Evangelho. Para terminarmos nossa pregação de hoje, nosso sermão, eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, 4. E se puder, 5 também, irmão. 1 Tessalonicenses. Para terminarmos na última leitura. Amém? Leitura. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo. Porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros.
de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Sabe o que é? Não tem como entrar ou participar do reino de Deus se não padecer por ele. Ezequiel foi avisado por Deus: vai ter espinhos, vai dormir com escorpiões, seja fiel. Nós vemos Paulo, o apóstolo, nos mesmos termos, dizendo para nós que o mais importa é obedecer a Deus e ser fiel. Amém?